Durante o tempo da escravidão, os negros que foram escravizados sofriam muitas humilhações e diversos castigos físicos. A forma de resistir a esse tratamento era fugindo para os quilombos, que eram lugares escondidos no meio da mata, onde eles poderiam viver livremente. O quilombo mais famoso é o Quilombo dos Palmares. Ficava em uma área no Nordeste brasileiro, entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Abrigou cerca de 20.000 pessoas e era dividido em aldeias chamadas de mocambos, que significa esconderijo. O principal mocambo era o Cerca Real do Macaco, ou somente Macaco, onde viveu o Zumbi. O nome Palmares vem das palmeiras que tinham na região. Durante os 100 anos de existência do quilombo, índios e brancos pobres também se juntaram à população negra. Segundo historiadores, nos quilombos havia uma rigorosa disciplina, com pena de morte para adultério, roubo e traição. Havia um rei que governava em conjunto com os chefes de cada mocambo. O mais importante destes reis foi Zumbi. Os quilombolas viviam basicamente da agricultura. Plantavam milho, banana, feijão, mandioca. Faziam também artesanato com cerâmica, palha, metais. E trocavam por outros produtos que eles não produziam no quilombo. Os mocambos ficavam em lugares de difícil acesso, cercados pela mata. Em volta de todo o quilombo haviam 3 cercas de madeiras reforçadas com pedras e sentinelas armados. A primeira cerca tinha 300 metros de distância entre a segunda, e a terceira ficava a 500 metros de distância. Eram 5 quilômetros com guaritas a cada 2 metros. Dezenas de buracos fundos, cheios de estacas, eram camuflados com folhas e se tornavam armadilhas que ficavam em volta do quilombo. Apenas os quilombolas sabiam o caminho para entrar na capital de Palmares. No mocambo do Macaco era praticada a religião católica misturada com religiões africanas. Lá foram encontradas imagens de santos católicos e estátuas de deuses africanos. Em volta dessa pequena cidade ficavam as roças de alimentos que serviam para o consumo dos moradores e também para as transações econômicas. As casas eram de madeira cobertas de folhas de palmeira com iluminação artificial que usava azeite como combustível. Algumas delas tinham saídas ocultas que permitiam escapar para o mato em caso de perigo. As pessoas que chefiavam os 9 mocambos que faziam parte do Quilombo dos Palmares eram escolhidos pelos próprios habitantes em assembleias que ocorriam na Praça Central. No mocambo do Macaco, capital do Quilombo dos Palmares e onde viveu o Zumbi, havia 4 ruas, cada uma com 1 quilômetro de extensão e 2.000 casas. Galinhas eram criadas nos quintais ou soltas nas ruas. Falavam português misturado ao dialeto banto e também palavras indígenas. Palmares sofreu diversos ataques durante seus 100 anos de resistência. Porém, no dia 20 de novembro de 1695, com a morte de seu principal líder, Zumbi, deu-se início ao fim do maior quilombo do Brasil.